em 1996 até os dias atuais. Algum tempo depois de Aku Aku, mais precisamente no terceiro título da franquia, pudemos conhecer o Kauka, o irmão gêmeo malvado de Aku Aku, e que, liderando Cortex e seus aliados, tinha o objetivo de dominar o mundo. Aquele clichêzão de vilão, né? E as máscaras não pararam por aí, pois nos jogos posteriores descobrimos Roku, Wawa, Pyro e Lolo, compondo o grupo dos elementais, a máscara do Velo em Crash Nitro Kart, a Apu Apu introduzida em Crash Team Racing Nitro Field e por aí vai. Mas apesar de tantas máscaras, hoje falaremos exclusivamente sobre as máscaras mais recentes introduzidas na franquia até então, que pudemos ver pela primeira vez em Crash Bandicoot 4 It's About Time. Sim, eu tô falando das incríveis máscaras quânticas. Durante a campanha do Crash 4, além de seus poderes e objetivos do bem, pouco se sabe sobre as máscaras quânticas, certo? Mas que tal irmos além e explorarmos um pouco mais sobre a origem de desenvolvimento dessas máscaras, explorar os rascunhos e artes conceituais até chegarem em suas versões finais e certas curiosidades sobre elas. Então apertem os cintos de segurança, meus amigos marsupiais, porque é exatamente sobre isso que falaremos hoje. E antes de começar, aproveita para pausar o tempo, dá um giro forte no like e bora compartilhar esse vídeo com os amigos a se tornar as máscaras quânticas. Segundo Paul Yan, a princípio foram criados aproximadamente de 20 a 30 rascunhos para as máscaras, e nesse meio tempo, durante reuniões de equipe, também decidiram quais seriam as habilidades de cada uma delas e como isso afetaria na jogabilidade. E então nasceram as máscaras quânticas, Lani Loli, Akano, Kupunawa e Ikaika. Parece que alguém tá precisando tirar umas férias. Onde ele não consiga criar mais encrencas. Aproveite os confins do universo. Ficou decidido que Nicholas Cole, designer da Toys for Bob, ficaria responsável pelo visual de cada máscara quântica, o que a princípio, segundo ele, foi um processo divertido. Segundo Nicholas Cole, o poder e personalidade de cada máscara precisava ser transmitido através do seu visual, já que as máscaras não tinham braços, pernas ou nenhuma vestimenta. Tudo precisava ser resumido em seus rostos. Além de divertido, Nicholas também mencionou que o processo foi bem desafiador, pois ele queria que as máscaras, além de exibirem uma ideia de tempo e espaço, também expressassem uma vibe mais espiritual e que ao mesmo tempo lembrasse um desenho animado. O desafio para ele foi justamente em criar esse equilíbrio. Durante o processo criativo, duas máscaras quânticas foram criadas com mais rapidez. O processo fluiu sem bloqueios criativos e sem muitos rascunhos e refações. Já outras duas máscaras levaram bem mais tempo e deram muito mais trabalho até chegarem em suas versões definitivas. Vamos falar aqui sobre cada uma delas. Começando pela Lani Loli, máscara originalmente dublada por Richard Steven Horvitz, enquanto no Brasil foi dublada por Cláudia Vitória. Well, you know, I'm sensing a real fraught history here. How many times have you beaten this clown anyway? 3. Really? Only 3? Funny. Seemed like more. Nossa, senti que o rancor desse cara não é de hoje. Quantas vezes na vida vocês já derrotaram esse palhaço? 3. Jura? Só 3? Que coisa, parecia mais. Lani Loli é a primeira máscara quântica que encontramos durante a campanha, logo na segunda fase do game chamada Pico Insanity. Ela nos dá a habilidade de alternar objetos de mundos, ou seja, as caixas, objetos ou plataformas podem ser exportadas ou importadas daquela atual existência. Segundo o Nicholas Cole, a máscara teria uma divisão no rosto, que remeteria à ideia de gêmeos. Ele gostaria de transmitir a ideia de gêmeos cósmicos que compartilham personalidades, e alternar objetos de mundos seria como escolher entre uma ou outra personalidade. Porém, essa ideia foi descartada, pois já era bem parecida com o conceito da máscara Ikaika. Sobre essa falaremos mais pra frente. Nicholas Cole voltou a criar a máscara do zero. Nesse momento saíram diversos rascunhos. Nicholas conta que foram desenvolvidas aproximadamente 70 versões diferentes de Lani Loli, que foram todas apresentadas para o diretor de arte. Um pensamento que ajudou na escolha definitiva da máscara foi sobre sua personalidade. A Lani Loli é frenética, nervosa e sempre se sente como se tivesse perdido algo. Baseado nisso, fazia bastante sentido utilizar elementos em seu design que lembrassem peças de quebra-cabeça ou setas desordenadas. Para transmitir a ideia de alternar objetos de mundos, metade do seu rosto fica aceso e a outra metade apagada.
Assim que os objetos são alternados de mundos, a parte apagada se torna acesa e a outra metade acesa apaga. Os objetos do cenário somem e aparecem, ao mesmo tempo em que as metades da máscara acendem e apagam. A princípio seria diferente. Ao invés dos objetos ficarem sólidos ou esfumaçados, eles trocariam de cores, entre azul e rosa. Por isso, um dos rascunhos da máscara tinha essa cor. Segundo o time de desenvolvimento do jogo, Lani Loli foi a máscara mais difícil de ser idealizada dentre as 4 máscaras quânticas do game. Todos os nomes das máscaras quânticas referem-se a termos havaianos. No caso da Lani Loli, Lani significa céu ou realeza, enquanto Loli significa mudar ou transformar. E outra curiosidade sobre essa máscara é que tanto na dublagem americana original quanto nos demais idiomas ela foi dublada por vozes masculinas. Apenas na versão brasileira ela foi dublada por uma voz feminina. Correto. O meu irmão Akano tá por aqui em algum lugar. Pulando para a próxima máscara, vamos falar agora da Akano, máscara originalmente dublada por Fred Tatasciore e na versão brasileira foi dublada por Antônio Moreno. Acordem! Akano é a segunda máscara quântica que encontramos no jogo, logo no início da dimensão Cataratas do Sossego, e ela tem o poder da matéria escura, que nos proporciona um giro poderoso que faz com que a gente possa pular bem alto e flutuar por mais tempo, além também de rebater tiros e feitiços verdes dos inimigos. Segundo Nicholas Cole, o conceito inicial era de que a máscara fosse composta de peças flutuantes e separadas, mas que quando seu poder fosse ativado, todas as peças juntariam no centro, como um buraco negro. Em sua fase inicial de desenvolvimento, o poder escolhido para a máscara era de invulnerabilidade, ou seja, com ela seríamos intocáveis. Ela deixaria tudo mais lento no cenário, além de nos permitir andar no meio de explosões. Porém, após alguns testes, os desenvolvedores perceberam que essa habilidade não caía bem, pois tirava muito do grau de diversão do jogo. Em outras palavras, ela parecia ser apelona demais. A partir daí, assim como Lani Loli, o conceito da Akano também precisou ser refeito do zero, mas essa não demorou tanto para ser concluída, pois demorou pouco tempo para que a equipe tivesse a ideia da Akano girar como um peão. A nova ideia era de que a máscara girasse, pulasse alto e flutuasse, porém com uma movimentação pesada, onde beirava a impressão de que saíssemos fora de controle por causa de seus movimentos exagerados. Dessa vez foi Josh Nadelberg, diretor de arte da Toys for Bob, que auxiliou na produção da máscara, onde no final das contas seu design não precisou de tantas alterações, e sim os seus poderes e jogabilidade. Akano é bem pesado e fala apenas o necessário. É uma máscara que intimida seus oponentes e pode até parecer rude, mas que está disposta a ajudar Crash e sua família a combater o mal junto de suas máscaras irmãs. Em termos havaianos, seu nome Akano quer dizer substância. Ah, sim, esses bandicutes vieram ajudar. Bandicoot. Sigam. Curte direto ao ponto. Adoro esse cara. Já as duas últimas máscaras, Kupunawa e Ika-Ika, não tiveram nenhum impeditivo durante o desenvolvimento. Como eu falei anteriormente, essas duas foram as mais fáceis de trabalhar e de alcançar rapidamente uma versão final para cada uma delas. Kupunawa é a Máscara do Tempo, que originalmente foi dublada por Cherise Bolt, e tem sua voz brasileira dublada por Isabella Guarnieri. What time is it? Oh goodness, I ought to know. Crash! Coco! Come on, give all Kupunawa a kiss, eh? Hã? Que horas são? Ai, nossa, eu deveria saber. Crash! Coco! Venham aqui, deem um beijinho na velha Kupunawa! Ela tem o poder de desacelerar o tempo, permitindo que os protagonistas atravessem obstáculos que antes se moviam rapidamente. Essa é a terceira máscara que encontramos no game, no final da dimensão Pântano do Mosquito. Segundo Nicholas Cole, a máscara tomou forma rapidamente. Seu design é composto por diversos símbolos que remetem ao tempo, como os brincos em formato de ampulhetas, o cocar em formato de relógio com fases da lua, além dos ponteiros em sua cabeça.
Ela demonstra uma personalidade idosa, como uma avó para os protagonistas, e por ter o conhecimento vasto sobre o tempo, ela se demonstra despreocupada e confortável para falar sobre eventos do passado e do futuro, mesmo que esses sejam ou tenham sido perigosos e impactantes. Considerando que a Lani Loli é uma máscara masculina devido à sua dublagem original, então Kupu-Nawa é a primeira máscara feminina a aparecer na franquia Crash Bandicoot. Seu nome Kupu-Nawa vem de Kupuna Wahine, que significa avó. Kupu-Nawa apareceu pela primeira vez muito antes de Crash Bandicoot 4 It's About Time, como um easter egg de um trailer da PlayStation, chamado It's Time to Play. Lá ela tinha um visual bem diferente da versão final. O que vocês vão fazer comigo? Parece que alguém tá precisando tirar umas férias. E por último temos a Ika Ika, Máscara da Gravidade, que originalmente foi dublada por Fred Tatasciore e Zeno Robinson, e na versão brasileira foi dublada por Reinaldo Gonzaga e Daniel Figueira. When's existence ever done anything for anyone anyway? Don't mind Grumpy Gus. He's always a downer. Yeah, don't mind me. I don't matter. E quando é que a existência já fez alguma coisa pra alguém? Não ligue pra esse chato, ele é um estraga-prazer. Não liga pra mim. Eu não importo. Nada importa. É a única máscara que contém 2 dubladores, já que apresenta 2 faces. Cada voz interpreta uma de suas personalidades. Ika Ika é a última máscara que encontramos no game, bem no final da Dimensão dos Dinos. Ao usar o seu poder, Crash ou Coco podem alterar a direção da gravidade, tanto para andar no teto quanto para a resolução de puzzles ou evitar obstáculos perigosos. Nicholas Cole estava animado com a ideia da máscara, que ao virar de ponta cabeça revelaria sua segunda identidade. Uma de suas personalidades é como um senhor tempestuoso, enquanto a outra é mais voltada para um jovem enojado. O rosto de cima tem formato de montanha com ondas embaixo, enquanto a parte de baixo lembra as profundezas do mar. Segundo o Nicholas, é como o céu e o solo, as montanhas e a água. O nome Ika Ika, derivado de Ikaika, significa força. Ora, se não é o Lani Loli, como anda, meu irmão? Diversas artes conceituais foram desenvolvidas até que a equipe Toys for Bob chegasse numa conclusão do que realmente iriam utilizar. Segundo Brett Bean, inicialmente a ideia era de que cada máscara tivesse um tema internacional, como diferentes deuses de diferentes culturas. Não só deuses tradicionais, mas também de outros períodos, como antigos deuses da selva e etc. Esse pensamento ainda reinava quando o time de desenvolvimento ainda não havia escolhido os poderes das máscaras. Dessa forma, a imaginação ainda rolava solta. Tudo só começou a ser filtrado e afunilado conforme as personalidades e poderes das máscaras começaram a se tornar mais concretas. E olha, agora dando uma palhinha aqui sobre a minha opinião, o resultado dessa obra toda não poderia ter ficado mais perfeito. O esforço e criatividade da equipe supriu todas as expectativas, trazendo uma experiência inovadora e divertida para Crash Bandicoot 4 It's About Time. E muita dessa inovação e criatividade justamente se dá por conta da introdução dessas máscaras quânticas. Elas vieram para tornar esse game único e dificilmente será batido. Espero que tenham gostado do vídeo, galera, mas me digam aí, qual sua máscara quântica preferida? Deixa nos comentários pra gente trocar ideia, beleza? Vou ficando por aqui então, valeu e até a próxima!